mensagem que eu estou ouvindo. Ai, ai. Olha aqui, eu tinha falado para vocês no começo do nosso programa em relação à história do Eduardo Costa. Lembra? Começou lá no Rio de Janeiro com Alessandro Lobianco, dando esse furo de reportagem. Tem desdobramento hoje com o Felipe Campos. O Eduardo Costa ligou para ele, se posicionou em relação a essa questão da mãe que supostamente seria a mãe biológica do Eduardo Costa. Hoje eu recebi uma mensagem, que eu vou ver o nome de quem, no meu Instagram, dizendo que a dona Selma, supostamente a mãe biológica do Eduardo Costa, ela está... Maria de Lourdes, a Selma é do... Da Pablo. Da Pablo, Da exatamente. É a Selma e a Verônica da Pablo, da né? Pablo. E aqui a dona Maria de Lourdes seria a mãe biológica do Eduardo Costa. O que acontece? Essa mensagem que eu recebi fala de como a dona Maria de Lourdes está sofrendo, porque desde que a nossa reportagem foi ao ar com Alessandro Lobianco, revelando toda essa história do passado do cantor, né, que existe esse mistério, existe esse ponto de interrogação, pessoal da região em que ela mora começou ou a falar mal dela ou a fazer gozação, achando que imagina que esse tipo de coisa jamais aconteceria, que ela realmente não sabe o que está falando e outras coisas bastante desagradáveis. Então, ela tem chorado muito nos últimos dias. Daí, aquela história que a gente já imaginava que poderia acontecer, que o Eduardo, né, é isso que a gente pensou, talvez independente, não sei se ele acreditou na história ou não, se ele vai fazer esse DNA ou não, eu não sei o que ele conversou com o Felipe, mas é o seguinte, eu acho, foi uma opinião, acho que de todos nós aqui, que ele deveria fazer, justamente para ela poder ficar em paz, né? Ela já é uma senhorinha, já vive com essa dúvida, a história dela toda é muito sofrida, então, de repente, se ela tivesse uma resposta ou sim ou não, e ela mesma disse isso, pode ser não até, mas pelo menos eu resolvo a minha vida, pelo menos eu não fico com isso na minha cabeça, não morro com essa questão, aí realmente ela ficaria na paz, ela aceitaria, ficaria triste, mas estaria em paz. Daqui a pouquinho você vai ter essa resposta. Mas antes, deixa eu repetir aqui para você que está aí grudadinho na nossa programação. Se prepara que chegou aquele momento tão aguardado. Sabe qual é? É isso mesmo, é hora de pegar os seus pontos. E nos próximos 3 minutos, esse QR Code premiado com 50 pontos vai ficar aqui na tela. Eu sei que você já está com o celular na mão, então já aponta a câmera para o QR Code e garante seus pontos, mas gente, são só 3 minutinhos, nenhum minuto a mais, hein? Então não deixe de acumular cada vez mais pontos, porque assim você garante mais cupons e mais chances de ganhar, tá? Então é isso. Bom, vamos continuar falando aqui de Eduardo Costa. Você conversou com ele, né, Felipe? Conversei. Conversei ontem com o Eduardo, na verdade, porque depois que trouxe o Lobianco, trouxe a informação sobre a dona Maria de Lourdes, contando absolutamente tudo, enfim, dessa suposta mãe, enfim, ele fez grandes revelações. É mesmo? Grandes revelações. Você ficou um tempão com ele, Eu fiquei muito tempo com ele, inclusive ele mandou áudio também. Depois de eu conversar com ele, eu falei o seguinte, pedi, Eduardo, você pode, tudo isso que nós estamos falando, porque depois até mesmo fica mais interessante até para o público entender, né? Você pode mandar um áudio ou vídeo, enfim, e ele mandou. Ai, então que quer bom. dizer, e nesses áudios tem grandes, mas grandes revelações que o Eduardo Costa fará hoje aqui no A Tarde é Sua em relação a esse caso com a dona Maria de Lourdes. Tá, importante, Eu achei assim, primeiro que eu achei muito bacana, né, da parte dele, ele ter respondido e realmente se envolver no assunto, e ele vai falar já, Sônia Abrão. Exatamente. Olha, é muito bom, a gente vai ouvir da boca do próprio Eduardo Costa a opinião dele sobre essa história, o que ele vai fazer ao saber de tudo isso, né? Mas eu vou direto para o Rio de Janeiro com a Alessandro Lobianco, que trouxe essa história para gente, para ele fazer um resumo para você que não conferiu, ficar sabendo nesses detalhes e poder fazer sentido depois com tudo que o Eduardo Costa vai contar aqui pra gente. Boa tarde, Lobianco, tudo bem? Boa tarde, Sônia, tudo bom? Boa tarde, meus amigos aí, o pessoal de casa. Nossa, fiquei até nervoso aqui agora também, porque eu fico aqui no Rio de Janeiro, não fico
Não fiquei sabendo desse papo do Eduardo com o Felipe. Teve. Sabia que ele tinha mandado um material grande, mas que ainda não tinha dado tempo do pessoal a escutar quando eu falei ontem à noite com vocês. Eu fico ansioso aqui também para saber se tem uma explicação, se não tem, como é que isso vai se desenrolar. Mas vamos para esse resumo da história, gente. A Dona Maria de Lourdes, né, por meio de pessoas em comum, entrou em contato com a nossa produção, entrou em contato comigo, relatando uma angústia muito grande, porque ela teria a intuição de ser aí a mãe biológica do Eduardo Costa e acredita que ele pudesse ser adotado, né? E ela conta ali pela história dela que há 42 anos ela deu à luz a um menino que foi arrancado dos braços dela pela própria mãe e entregue a uma família no bairro de São Paulo, em Belo Horizonte. E por que essa criança foi arrancada dessa forma no dia do parto dos próprios braços? Porque ela conta que tinha 8 irmãos, a mãe ficou viúva, muito preocupada ali de criar esses filhos sozinho, acabou se envolvendo com um rapaz na época e colocou esse rapaz para morar ali com a família dentro de casa. E ali naquela ocasião, pouco tempo depois, a Dona Maria de Lourdes acabou se envolvendo com esse rapaz e teria engravidado dele. E quando a mãe da Dona Maria de Lourdes descobre essa gravidez, ela coloca esse rapaz para fora de casa, ele desaparece, nunca mais tiveram contato, e ela, muito envergonhada, bastante enfurecida também, na verdade, bastante magoada e revoltada com essa gravidez, ela não soube lidar com isso na época e não quis criar essa criança, não quis esse bebê dentro de casa, e sem a Dona Maria de Lourdes ter conhecimento, ela nem informou para quem iria dar essa criança. No dia do parto aí, Maria de Lourdes deu à luz e ela pega essa criança e já sai de casa e entrega essa criança para uma família ali em Belo Horizonte. Eles são de Itabirito, que fica a cerca de 50 quilômetros, mas a Dona Maria de Lourdes conta que naquela ocasião ela teve o parto em Belo Horizonte. E, segundo ela teve conhecimento que a mãe do Eduardo Costa, naquela época, naquele mês de dezembro, visitava também parentes em Belo Horizonte. O tempo foi passando, ela diz que foi retomando a vida dela, claro, sempre curiosa, até que ela começou a ser sinalizada ali há cerca de 15 anos por um irmão do meio, quando ela resolveu mexer nessa história, que o Eduardo Costa, que ele teria informações de que o Eduardo Costa seria o filho biológico dela. E desde então, ela diz ter assumido aí o conhecimento de ter uma grande semelhança física com o cantor, diz ter identificado muitos trejeitos que o cantor tem, que ela diz que são idênticos ao dela, como, por exemplo, a maneira de coçar a cabeça e outras manias que o cantor aí tem, e ela identifica em entrevistas que ele dá. E, além disso, o irmão teria tido essa iniciativa de falar para ela, porque a família sempre viu ela arrumando a casa, cantando, e pelo timbre de voz, pela afinação, eles acabariam tendo se emocionado aí algumas vezes, e principalmente agora, com a pandemia, ela resolveu querer tirar essa dúvida, porque ficou muito preocupada com a pandemia, a vida tão vulnerável nesse momento, e ela ficou com medo de morrer com essa dúvida, né? E não conseguir tirar essa história limpa e resolveu agora. Claro, carrega essa incerteza há 15 anos, mas agora, nesses últimos 2 anos, especificamente com a pandemia, ela diz ter uma grande necessidade de tirar essa dúvida. E, para finalizar, como você disse, Sônia, ela diz que não quer absolutamente nada. Ela só não quer morrer com essa dúvida, porque ela diz que, além do irmão do meio, outros conhecidos lá da cidade teriam confirmado essa versão aí desse rapaz, que seria o irmão do meio. Certo. Eu quero mostrar para vocês aqui, antes do Felipe começar a falar o papo que ele teve com o Eduardo Costa, a pessoa que me mandou essa mensagem é a Ângela Matos 1409. Eu não sei se dá para pegar aqui direitinho. Acho que não, né? Está muito longe. Eu vou ler daqui mesmo, que diz o seguinte, peraí. Querida Sônia Abrão, sobre o caso da mãe do Eduardo Costa, ela tem chorado muito, pois as pessoas estão zombando dela na rua. Por favor, dê um recado no seu programa para que as pessoas não façam isso com ela. Obrigada, diz a Ângela Matos. Quer dizer, olha a situação que a Dona Maria de Lourdes está passando, né? Muito triste isso.
Vamos Não, lá. realmente, né, Sônia? Eu acho que isso não vale, até porque ela está procurando um filho. Sim, né? Então vamos claro, respeitar, quem ela né, acha gente? que é o filho então, dela, né? Você é quer ir direto para o vídeo, diretor? Foi isso que você falou? é áudio. É áudio, né? É um áudio. Então, vamos ouvir agora o Eduardo Costa, o áudio que ele mandou para o Felipe Campos, e vamos saber o que ele achou disso, né, gente? E mais, se ele vai ou se ele não vai, se ele está disposto ou não a fazer o exame de DNA, que seria a resposta da vida da Dona Maria de Lourdes. Vamos lá. Cara, eu tô muito impressionado com essa história, Felipe. Não dá para acreditar, né, cara? Tipo... É uma coisa inacreditável, é o que essa senhora tá falando, né? A gente, lá em casa, eu, minha mãe e meus irmãos, somos todos iguais, né? Parecidos, né? Principalmente eu e mais meu irmão. E não tem lógica de alguém ter dado filho para alguém que nós morávamos num lugar muito distante, chamado Córrego do Tear, que era município de Abricampo, quando eu era pequeno, hoje faz parte do município de Pedra Bonita. E a minha mãe nunca tinha saído dali nem para ir na cidade, ela viveu ali a vida inteira. Ela teve a gente ali. Pra você ter ideia, eu fui conhecer geladeira, televisão, uma luz, um apagador, uma luz acesa, eu tinha 12 anos de idade. A minha casa era lampião, lamparina. Minha mãe nunca teve, né, esse acesso. Então, essa pessoa é uma pessoa, né, eu não sei qual que é o objetivo, com certeza é se aparecer, ou a pessoa deve ter de repente, algum problema, algum desvio, não sei, né? Mas essa possibilidade é zero, né? Já teve também, um outro falou que era meu pai, cara. Uma vez falou que era meu pai, já teve alguém falando que era meu irmão, tipo, uns negócios cabulosos, sabe? Mas eu percebia das pessoas um pouco de problema mental, assim, sabe? Assim, que não eram pessoas que tinham juízo no lugar, sabe? Não esquenta não, cara. E assim, eu quero te pedir desculpa por ter demorado, quero agradecer você aí pelo carinho comigo sempre. Você sabe o tanto que eu sou doido no você, o tanto que eu gosto de você, o tanto que você é maravilhoso. Só tenho que te agradecer, meu amigo. Você não existe. E agradecer também a Sônia, o Thiago, os outros meninos que estão lá com vocês. Pô, só tenho que agradecer, cara. Mas isso aí é tudo conversa. Deus me livre. Loucura isso aí, credo. É tanto que eu nem não topo fazer, porque você tá louco. Nosso Deus, não tem nem lógica, né? Eu não faço DNA, porque se existe uma certeza que eu tenho na minha vida, é a certeza de que minha mãe é minha mãe mesmo. Porque assim, se você pensar num filho que parece com a mãe, né? Esse cara sou eu. Deus te abençoe aí com muita saúde, você e sua família, e todos estejam à sua volta aí, que você tenha saúde, meu irmão. Tamo junto sempre, conta comigo. Tá aí, né? Ele foi muito claro numa das últimas frases. Eu não faço o DNA. Esperava por essa, Alessandro. Olha, cada um sabe da sua família, né, Sônia? A única coisa que me chama atenção no discurso do Eduardo é que ele diz que nasceu ali, né, em Abricampo, que todos, né, os filhos foram... a Dona Maria Raimunda teria dado à luz ali, mas na própria biografia dele, do site oficial dele, diz que ele nasceu em Belo Horizonte. Eu só achei que isso não bateu. Sim. Mas de resto, cada um sabe de si também. A Dona Maria Raimunda, claro, é uma semelhança, uma guerreira, inclusive criou sozinha 3 filhos, que o pai do Eduardo saiu de casa com 10 anos. Então é uma ligação absolutamente forte, que quem é filho sabe, quem é mãe também. Então acho que não fica nenhuma dúvida aí também, depois do que o Eduardo Costa falou, e que isso já pode ser um alívio também para a Dona Maria de Lourdes, né? Acho que não, né? Alívio seria a resposta do exame de DNA. Ele, na verdade, ele me disse que ele não foi adotado. Não foi. Que a mãe dele... Ele tem certeza que não. Não diz que foi não adotado. Faz o exame ele realmente ele tem certeza. Ele é filho biológico do pai e da mãe dele, como os outros irmãos também do Eduardo Costa, né? E ele falou, não vou fazer DNA. Mas, Eduardo, olha, com todo o carinho que você tem, acho que por nós aqui, por mim também, eu acho que, assim,
Eu não acho que é desvio, não acho. Eu acho que é um desespero de uma mãe procurando um filho há muitos anos. Eu acho que cabe tudo nesse momento, né? Todos os apelos, enfim, eu acho que isso vale a pena. Talvez ela esteja querendo ser adotada como mãe, né? Então, às vezes, não custa dar um beijo, dar um abraço, né? De repente, pode ser uma amizade aí que pode crescer, né? Mas se ele não quer ou não se propõe fazer o DNA, não somos nós também que, né? Tipo, agora, eu acho que, pelo menos essa dúvida, a dona Maria de Lourdes tira, sabendo que realmente o Eduardo talvez não seja. Como que tira a dúvida? Mas ele falou que ele não é adotado. Hã? Ele falou que ele não é. Então, mas para ela eu acho que não tira dúvida nenhuma, não. O que tiraria seria o exame mesmo. Fala, Tiago. Olha, antes de mais nada, pedir para que os vizinhos da dona Maria de Lourdes, eles tenham um pouco mais de compaixão. Também acho. É uma mulher que está procurando um filho, né? Então, pode ser o Eduardo Costa, como pode não ser. A vida, muitas vezes, da gente prega peças que nem a gente sabe das coisas. Então, antes de mais nada, é isso. Mas o Lobianco falando de trejeitos, essas coisas todas, pode se parecer. Mas como foi há um dia, acho também longe fazer uma comparação com trejeito, voz, afinação. Essas coisas às vezes confundem. Mas muitas vezes no calor da emoção, no calor de uma mãe querendo procurar um filho. Porque assim, só ela sabe os motivos que a fizeram se desfazer de um pedaço dela. Exatamente. Então, ela nem quis. Eu acho, na minha humilde opinião, que o Eduardo precisava fazer um teste de DNA. Eu não falo nem com a dona Maria de Lourdes. Faz o Eduardo com a mãe dele. Porque batendo ali ele tá com a mãe dele, tudo provando certo. que a Maria Raimunda, que é mesmo a mãe biológica, pronto. Sabe por quê? Primeiro que ele não tem que provar absolutamente nada para ninguém. Eu acho isso. Mas assim, Eduardo, pensa que é uma mãe que está procurando um filho. Não é uma mãe que quer tirar proveito. Você vê a simplicidade, a humildade dela. Ela não tem pretensões à fama. Ela não tem pretensão nenhuma. Ela só quer procurar um filho que a gente... Pelo relato dela, sabe que ela perdeu. Sim. E ela quer saber aonde está esse filho. Então o Eduardo pode resolver, eu acho que essa história, pode fechar esse ciclo fazendo de uma forma muito simples, fazendo o DNA com a própria mãe dele. E aí mostrando, olha gente, dona Maria, foi um equívoco, não é? Mas que a senhora tenha uma boa sorte na hora de encontrar o seu filho. É verdade, porque Felipe, você está falando, ele diz que ele nunca foi adotado, que ele não foi adotado. Ok, você pode fazer sentido para você, para o Tiago, para mim, para ele, na cabeça dela não vai entrar. Para ela é assim, não acredito. Entendeu? A resposta mesmo seria o teste. Eu acho que agora, nesse momento, para o Eduardo Costa, é uma questão de humanidade, né? Sim. Olhar para essa senhora como um irmão, como um próximo e ir lá tirar essa dúvida. Ele acredita que não é o filho, ok. Ele é filho da mãe dele. Ele tem certeza que não. Só que ela está fundamentada em um acontecimento. Uma criança foi tirada dos braços dela. Ela acha que é o Eduardo Costa. Faz o teste, mas Eduardo não vai mudar em nada a sua vida, mas vai mudar a vida de uma pessoa. Exatamente. Né? Não vai mudar em nada. Vai resolver a vida da dona Maria de Lourdes, não é? Sem mexer aí com toda a família que a dona Maria Raimunda criou e sempre se dedicou, como o Lobianco estava falando, na verdade. Então, fica nesse pé. Ninguém pode obrigá-lo, não é? Ele acha que não tem necessidade, já diz que não vai fazer, que a mãe dele é a dona Maria Raimunda, ele tem mais 7 irmãos e todos são muito parecidos fisicamente, então na cabeça dele não faz sentido. Mas, Lobianco, eu sei que você tem uma bomba de um primeiríssimo nome aí da Rede Globo de televisão, que também quer deixar a emissora